Nesse vídeo você vai entender de uma vez por todas como dormir melhor. Aqui nós vamos falar sobre como funciona o seu cérebro, qual que é a importância de dormir bem e você vai descobrir diversos hacks para você conseguir de fato bugar o seu cérebro e começar a dormir muito bem. Lembrando que todo o conteúdo desse vídeo tem embasamento técnico e científico e todas as informações aqui passadas foram retiradas desse livro Porque Nós Dormimos. Esse livro foi escrito pelo Matthew Walker, que é basicamente o pai do sono na era moderna, é a pessoa que mais tem conhecimento e estudo sobre a área do sono e como que isso impacta, na neurociência e na nossa memória. Esse autor, ele é neurocientista, ele é diretor da área de sono e neurociência de uma faculdade na Califórnia, ele já deu aula em Harvard, ele tem mais de 100 artigos científicos publicados, então é simplesmente a maior fonte de conhecimento que a gente tem sobre sono. Esse livro tem 400 páginas e eu vou resumir, assim, algumas partes importantes, principalmente como você consegue de forma prática dormir melhor e encaixar isso na sua rotina. Aqui nesse livro ele fala sobre sono e associação com diversas doenças, ele fala do sono na fase infantil, na fase adulta, na fase mais idosa. É um livro absurdamente completo sobre a área do sono. Nesse vídeo nós vamos nos atentar à parte mais importante, que é como você na sua casa consegue aplicar, entender como funciona o seu cérebro e dormir melhor de uma vez por todas. O primeiro princípio que a gente precisa entender sobre o sono é o ciclo circadiano. O nosso ciclo circadiano, a gente acredita que ele dura 24 horas, Então, o sol nasce, o sol se põe, quando o sol nasce de novo, deu 24 horas, esse é o ciclo do ser humano. Mas na realidade, o nosso ciclo, ele tem algumas horas a menos, inclusive o dia tem algumas horas a menos. Até por isso que, de tempos em tempos, a gente tem o ano bissexto, porque é justamente essa diferença de tempo de um dia completo que ele vai se juntando ao longo do tempo e a gente ganha um dia a mais. Trazendo isso para o sono. Quando a gente entende o ciclo circadiano que ele não dura 24 horas, ele dura um pouco mais, um pouco menos, é um relógio que ele precisa ser reajustado todos os dias. Porque se você ajusta ele hoje, amanhã ele vai estar desajustado porque o nosso dia não combina com o tempo do nosso ciclo circadiano. Isso faz com que a cada dia que passa que você não leva esse ciclo circadiano para um relojoeiro arrumar a hora, você está literalmente atrasando o momento que você vai ter sono no seu dia. Se você acorda 8 horas da manhã e você não reajusta o seu ciclo circadiano naquele dia, quando você for dormir, você vai ter sono 10 horas da noite. No dia seguinte, você vai ter sono 10h05, depois 10h10, até chegar o momento que você está indo dormir 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, porque simplesmente você não tem sono. Isso significa que o seu ciclo circadiano ele está empurrado para frente. Então, o seu cérebro entende que 3 horas da manhã é o horário de dormir, justamente porque ele está bagunçado. Então a gente precisa corrigir esse ciclo circadiano. Eu vou explicar aqui várias técnicas, várias formas de você fazer isso, e o primeiro ponto é a gente fazer uma higiene do sono. Essa higiene do sono, ela vai ser feita a primeira vez, mas você tem que manter isso basicamente todos os dias. Você vai ter que reajustar algumas coisas na sua vida, que talvez no início seja um pouco difícil, mas depois de 15 dias, quando você já começar a ver os efeitos de dormir bem, quando você começar a sentir de fato a energia que você tem, você vai perceber o quão benéfico isso é para o seu dia, porque você tem mais concentração, sua memória melhora, você tem mais disposição, você fica mais produtivo e você consegue deitar na cama e dormir. Como que a gente ajusta o ciclo circadiano? Basicamente, ele se reajusta de acordo com a exposição à luz solar. Então, se você acorda cedo e não se expõe à luz solar logo quando você acorda, o seu cérebro ele ainda não entende que você acordou. Então existem muitas pessoas, por exemplo, do home office,
que acorda às 6 horas da manhã, só que só vai se expor à luz natural, à luz do sol, 10 horas da manhã. O seu cérebro, ele entende que você acordou 10 horas da manhã, então ele vai empurrar o seu ciclo circadiano para frente, como se acordar 10 horas da manhã fosse o horário ideal, fosse o horário certo, enquanto você está acordando às 6. Com o tempo, esse horário entre as 6 e as 10, você vai ser menos produtivo porque o seu cérebro ele não vai estar trabalhando com a atenção plena. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é, quando acordar, ter exposição à luz solar. O ideal é pelo menos 20 minutos logo que quando você acorda. Se você acorda às 6, passa um café e vai tomar esse café na varanda. Vai tomar esse café no quintal, vai dar uma volta na rua com o cachorro, mas se expondo à luz solar, porque aí sim você desperta o seu ciclo circadiano, ele inicia e aí você começa a ter um ciclo mais organizado. E não pode ser luz de casa, não é acordar de manhã e ligar a luz de casa, não. Por conta da potência ali dos lumens, realmente tem que ser a luz do sol. Mesmo se tiver nublado, mesmo se tiver um dia meio escuro ali, não tem problema, porque o seu cérebro, a sua retina consegue absorver e entender isso, fazendo o seu ciclo ali acordar. E agora um segundo ponto é a cafeína. O consumo de cafeína, ele não é ruim para o nosso corpo. Na verdade, a cada dia mais vem sendo lançado estudos científicos sobre o quão benéfico a cafeína pode ser para o nosso corpo. O problema da cafeína é o horário de consumo. Apenas. Você pode acordar, tomar café, tomar um expresso que tem mais cafeína, não tem problema. O que você precisa entender é que o ciclo da cafeína no nosso corpo, ele tem ali uma média de duração de 6 a 8 horas. Isso quer dizer que aquele cafezinho que você toma 5 horas da tarde, ele vai estar no seu sangue até 1 hora da manhã. Às vezes você sai à noite, você vai fazer alguma coisa e você toma aquele cafezinho 9 horas da noite. Aquele cafezinho vai ficar no seu corpo até às 5 horas da manhã. Então qual que é a regra? Cafeína até 3 horas da tarde. Até 3 horas da tarde. E aí até as 3 você pode consumir 2, 3, 4, você pode consumir quantidades maiores que não vai ter tanto problema. Mas se você seguir essa regra das 3 horas da tarde de consumo de cafeína, cara, já tá perfeito. E sinceramente, até 3 horas da tarde, dá tempo de você almoçar, tomar aquele cafezinho depois do almoço e viver muito bem. Você não precisa tomar café 4, 5, 6 horas da tarde. E aí você começa a perceber que o jogo de dormir melhor, ele não é jogado apenas quando você deita na cama, mas é a sua rotina, o seu dia inteiro que vai impactar a sua boa ou sua má noite de sono. Literalmente um ciclo. Existem vários estudos, inclusive nesse livro o autor traz diversos estudos sobre a reposição de sono. Então tem gente que dorme mais tarde hoje ou vira a noite trabalhando e ali no dia seguinte ele vai dormir um tempo maior para tentar repor esse sono. Ou ele vai passar o final de semana ali dormindo até 3 horas da tarde para repor esse sono. A realidade é que não funciona assim. Nesses estudos, o teste foi basicamente feito com um grupo gigantesco e eles foram separados em grupos diferentes. Um dos grupos podia ter uma noite de sono normal, o outro ficou 3 noites com privação de sono. Eles não ficaram sem dormir, mas eles tiveram uma noite de sono insuficiente, que era dormir de 4 a 6 horas por noite. Depois de 3 dias, eles deixaram essas pessoas dormirem 12 horas para recompor, para tentar repor aquele sono acumulado. E os resultados é que aquele sono não foi restaurado. Ele tem um impacto que você não consegue suprir depois com uma boa noite de sono. Isso é mais uma coisa que a gente precisa entender. Você não vai conseguir repor o sono daquela noite mal dormida. Você dormiu mal, aquele impacto vai ficar com você
aí até sabe lá Deus quando. A melhor coisa que a gente pode fazer, de fato, é criar essa rotina de ter boas noites de sono, e se um dia sair, foi para uma festa, teve um aniversário, dormiu mal, foi dormir mais tarde, ou estava preocupado, não conseguiu dormir muito bem, no dia seguinte você apenas volta para o ritmo normal, que o seu corpo ali no médio prazo vai se reajustando. E aí entra a questão de dormir e acordar no mesmo horário. Se a gente entende que não é possível eu repor o sono de uma noite mal dormida, o ideal é que a gente consiga acostumar o nosso corpo a acordar e dormir todos os dias no mesmo horário. Isso inclui final de semana. Final de semana também é dia, todo dia é todo dia. Então, por exemplo, você pode ajustar até 2 horas a mais de sono num final de semana que não vai ter tanto problema. Até 2 horas ali tá tudo bem. Se durante a semana você acorda às 6, final de semana você pode acordar 8, que vai estar tudo bem, você não vai estar afetando o seu ciclo. As pessoas, geralmente domingo, gostam de dormir mais tarde, né? Ah, não, domingo eu vou acordar meio-dia, vou acordar 11 horas da manhã, vou dormir até acordar. E aí você acorda às 11 horas da manhã, faz as suas coisas, e quando chega na noite do domingo, você fica até 3 horas da manhã rodando Reels, e aí você vai dormir super tarde, acorda na sua segunda-feira já super cansado, começa a semana totalmente atrapalhado. E aí você começa a entender que o pior inimigo que você tem é você mesmo. Porque se você sabe que se você acordar mais tarde no domingo, você não vai conseguir dormir à noite, você vai dormir mais tarde, e na segunda-feira você já vai começar a sua semana totalmente atropelado, por que que você vai fazer isso? E aí que você entende a importância do sono com a produtividade. Como que o sono funciona e por que que ele existe? Se você for parar para ver, nós passamos 1/3 da vida dormindo. E aí você pensa, um corpo que foi desenvolvido para sobreviver, se expor 1/3 da vida no maior ponto de vulnerabilidade, que é quando você está dormindo, é quando você está mais vulnerável. Por que que o corpo ainda faz isso? Por que que na evolução a gente não perdeu isso? E é fato comprovado que qualquer espécie de ser vivo passa pelo sono. Os peixes dormem de olho aberto, o cavalo dorme de pé, isso beleza. Mas todos os seres vivos passam por um momento de sono, onde as frequências abaixam, onde a respiração diminui. Existem espécies de peixes que têm basicamente 2 cérebros, então um dorme enquanto o outro está acordado e depois inverte, mas todo mundo passa por esse processo de sono. E aí quando a gente começa a estudar mais um pouco sobre o sono e a associação dele na memória, uma explicação assim extremamente rasa, mas que ela é muito entendível, é quando a gente traz essa associação para a memória de computador. Como eu expliquei, isso aqui é uma explicação muito rasa, tá? Mas dá pra gente entender. O cérebro a gente tem basicamente 2 memórias, assim como o computador. O computador tem a memória RAM e tem a memória de armazenamento. Nosso cérebro também. E aí, quando a gente dorme, o que que acontece? Esses arquivos que estão na memória RAM, que é a nossa memória de processamento, que é a nossa memória ali das coisas que a gente viu, dos estímulos que a gente teve no dia, do Reels que você assistiu, da quantidade de rosto que você viu na rua, todo aquele monte de informação que foi processada pela visão, pelo seu ouvido durante o dia. Quando você dorme, ela passa por um processo de limpeza. Vai literalmente apagar toda essa memória, nessa memória RAM do cérebro, justamente para que você consiga no dia seguinte acordar com uma boa velocidade de processamento. Imagina, se tudo que você vê, você armazena, não tem como, é impossível, a gente precisa esquecer. O esquecimento faz parte da memória. Tudo isso que acontece, o seu cérebro durante o sono, ele vai jogar para uma lixeira e vai apagar. Então quando eu te pergunto agora, o que que você jantou ontem? Você tá pensando, tentando lembrar, tentando puxar na memória, e aí provavelmente você lembrou porque é algo mais palpável. Mas quando a gente pensa, qual que foi o rosto da pessoa que você encontrou no metrô? Você não vai lembrar. Qual que foi o Reels que você assistiu ontem? Muito difícil de você lembrar, porque ele foi apagado. Por outro lado, enquanto esse processo de limpeza está acontecendo, no nosso cérebro, os neurônios eles estão também consolidando memórias que são importantes para o nosso cérebro. Por isso que quando você estuda e passa a madrugada inteira estudando para fazer uma prova, você vai mal.
E quando você estuda e dorme, você vai bem, porque o sono ele ajuda a consolidar essas memórias que fazem mais sentido. É durante esse processo que essas memórias se fundem, de fato. A questão do sonho, ela é muito mais complexa do que parece. A gente não sabe exatamente o porquê que a gente sonha e nem como que ele funciona de fato. Uma das teorias que se tem é que é justamente esse momento em que tá fazendo a limpeza do cérebro e esse momento que tá fazendo a consolidação, é tanta coisa acontecendo, é tanta energia diferente ali que pode meio que dar uns choquinhos e produzir umas imagens ali, umas sensações, umas visões no nosso cérebro que seria o sonho. Isso não é totalmente comprovado, mas é uma teoria que faz bastante sentido. Então, resumindo, se você priorizar o seu sono, você vai ter uma vida plena. O sono, ele é extremamente importante para tudo na sua vida. O pessoal que gosta de academia, que treina todo dia, aonde que o músculo cresce? Durante o descanso. Você precisa dormir bem para o seu músculo crescer. O pessoal que gosta de ler, de estudar, o sono, ele consolida essas memórias. O sono, ele é o momento que tudo abaixa e que enquanto você está descansando, o seu cérebro ele está trabalhando de forma intensa para resolver um monte de coisa. A gente dorme com um problema grande e acorda com ele resolvido, justamente por essas soluções aí que a gente tem no cérebro. Recapitulando, resolvendo o seu ciclo circadiano, todo o resto vai ser perfeito. Você vai dormir muito bem. Aonde você encostar, você vai dormir. O ciclo circadiano é quem manda em tudo. Os seus hábitos que vai ditar se você vai ter uma noite boa de sono ou não. Rotina perfeita para você ter noites de sono tranquilinho e com frequência. Todo dia dormir bem. Vamos lá. Primeira coisa, não é no momento de acordar. Vem do dia anterior. No dia anterior, consuma cafeína até 3 horas da tarde. Primeiro ponto. Chegou em casa à noite, tá dando ali 8, 9 horas da noite, começa a baixar a frequência do ambiente. Coloca uma música mais tranquila, deixa umas luzes mais apagadas, coloca ali uma luz amarela acesa, deixa o ambiente um pouco mais calmo. Começa a diminuir o uso de rede social por conta do brilho da tela e por conta do conteúdo que solta muita dopamina. É legal você já começar a diminuir também. Toma um banho, relaxa e deita. E aí você vai dormir no horário programado. Se é 11 horas, você tá na cama de olhinho fechado para dormir sem celular. Dia seguinte, acorda, se expõe à luz solar pelo menos por 20 minutos quando você acorda e aí vive o seu dia tranquilamente, toma a quantidade de café que você quiser, lembrando que até 3 horas da tarde. Isso aqui é difícil? Não é difícil. Ah, mas hoje é sexta-feira, eu tenho a festa de um amigo, putz, eu vou dormir muito tarde, vai ser muito ruim, tá? Beleza, nessas exceções, no dia seguinte, que seria um sábado, dorme um pouco mais no sábado, dorme até um pouco mais tarde. Sábado para domingo, você vai ter que se forçar a dormir no horário planejado. E aí que é difícil. Porque se no sábado você for acordar meio-dia, eu quero ver você dormir 10 horas da noite no sábado. Aí você vai dormir 2 da manhã. E aí já bagunçou todo o seu ciclo de novo. E a gente tem um outro vídeo aqui que a gente fala que a rotina é carente. Esse vídeo inclusive está aparecendo aqui. É justamente por isso. Você negligencia uma noite de sono. No sábado você dormiu até mais tarde. Você brigou com a sua rotina, ela é carente. Agora, ela vai fazer você dormir mais tarde no sábado, você vai acordar mais tarde no domingo, domingo você vai dormir mais tarde, segunda você vai acordar destruído e você não vai conseguir trabalhar, você não vai conseguir produzir. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado. É um vídeo bem técnico, mas eu tentei aqui trazer com conhecimento bem leve e pro dia a dia, com dicas práticas para você conseguir ter uma noite plena de sono. Então te convido a se inscrever nesse canal. Clica aqui embaixo, só se inscrever, porque tem muito conteúdo bem relevante, bem bacana para você. Inclusive, assiste esse outro vídeo aqui, que esse aqui ele tá brabo. Muito obrigado e se inscreve.